Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. Glória a Deus. Enquanto o irmão Bruno prepara lá, está escrito aqui no título: a loucura é a causa de muitas desgraças. Livro do Eclesiastes, no capítulo 10. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Assim como a mosca faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoeis o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoeis o rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Só até aqui, irmãos. Amém. Santo Deus, irmãos. Palavra poderosa. Palavra de muita profundidade. Palavra de Deus para os nossos corações. A loucura
é a causa de muita desgraça. Não é aquela loucura da pessoa que está num hospício, num sanatório, uma coisa que o valha, numa clínica qualquer. É aquela loucura travestida de sabedoria. Aquela loucura que se passa como uma personalidade forte. Quantas vezes você já não ouviu dizer, fulano tem a personalidade forte, ele tem um caráter forte. Nem sempre, irmãos. Nem sempre ter caráter forte é fazer valer a sua vontade. Pensamos, e a palavra nos instrui justamente o contrário. Quanto mais forte o caráter, mais o homem foge da briga, da guerra e da contenda. Demonstrar a sua força e a sua vontade, o seu querer, não é demonstração de caráter, é bem o contrário. É indício de um caráter fraco, de um caráter frágil. Tão fraco e tão frágil que para que a própria pessoa acredite nele, ela tenta mostrar aos demais. Para que os outros acreditando, ele também passe a acreditar em si. E aqui falava, irmãos, de comedição. Aqui falava, amados irmãos, de temperança, de cuidado, de zelo. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso a sabedoria, e em honra um pouco de estultícia. O perfumista, o perfumador, está preparando aquele unguento aromático para então fazer um perfume, que é a sua profissão, perfumista, e cai uma mosca naquele perfume, naquele óleo, naquela essência. E aquela mosca morta apodrece, estraga todo aquele trabalho. Assim é para o tolo a sua sabedoria. Quantas vezes nós temos a palavra de Deus como luz, aliás, retificando, todas as vezes, todo momento da nossa vida, nós temos a palavra de Deus como luz para os nossos caminhos, como lâmpada para os nossos pés. Temos uma diretriz, um norte a seguir, uma orientação, que é a palavra. E às vezes pegamos o nosso conceito humano, a nossa vontade humana, e sobrepomos a vontade da palavra. E usamos essa expressão: pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. É esse exemplo aqui. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, cuja força está no Senhor Jesus. Cuja força está no nosso Deus. Senhor, Tu és a guia da minha vida, Tu és a guia dos meus passos, o guia dos meus passos. E eu não vou para a esquerda nem para a direita, sem orientação da Tua palavra, Senhor. Se Tu tem procedido assim, Deus te chama essa noite de bem-aventurado na Sua presença. E ele dizia mais: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à sua mão esquerda. Eles entendiam, irmãos, sobre a destra. Então, o canhoto, a pessoa que escrevia com a mão esquerda, o mão N, por exemplo, é canhoto. Mão N, você também é, Bruno? Mão Bruno também é canhoto. Mas o mão N é mais avançado ainda. Mão N escreve com as duas mãos. E o mão N escreve de ponta cabeça. Se você puser um papel aqui para ele, ele escreve para você assim, ó. E retinho. É coisa do irmão N. Eles conseguem escrever. E a mesa dele é de vidro, quando a gente tem reunião, ele escreve tudo no vidro. Mas para eles, naquele tempo, ele falava de destra, de destreza. Para o destro, a mão direita é a que vale. E assim como a esquerda para o canhoto. Então ele dizia: o coração do sábio está à sua mão direita. Ou seja, o coração dele é propenso a fazer as coisas com direção, com destreza de direita, com sabedoria, com avaliação, com plano. Não é doido, não faz as coisas sem o tempo certo, sem o tempo necessário. Já o tolo, seu coração está na mão esquerda. É como você dá uma caneta para mim, para eu escrever com a mão esquerda. Nem pegar a gente não consegue. Ó. Você vê que uma dificuldade para segurar. Ó. Já na mão direita a gente pega na hora e escreve. E assim é o coração do tolo, sem governo, sem domínio. E o que escreve, o que faz, não há compreensão, porque fica incompreensível a letra.
Que o Senhor faça de nós, essa noite, homens sábios, mulheres sábias, que colocamos o nosso coração à nossa mão direita. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. E diz a todos que é tolo. De tão tonto, de tão tolo que na maneira dele proceder, ele já mostra a sua tolice. Ele já mostra a sua falta de sabedoria. Será, irmãos, que está faltando sabedoria em alguns de nós, ou em todos nós, Deus o sabe? Que o Senhor ache humildade no nosso coração. Pega o teu coração essa noite, se ele está à tua mão esquerda, passa-o para a tua mão direita e começa a fazer as coisas com o coração reto, com o coração destro, com o coração ordenado, organizado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E assim ele foi dando muitos exemplos, levantando-te contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Quando você está no seu direito, quando você está fazendo o que é certo, o próprio direito material aqui da terra diz que ao acusador cabe o ônus da prova. Está no teu direito, está com o teu coração em paz, levante-se quem quiser contra você. O que está acordado, o que é reto, o que é justo, estando do teu lado, mal nenhum chegará na tua tenda. Não esperemos de Deus injustiça, não esperemos no alvo da perfeição e imperfeição. O Senhor é justo e perfeito, e a sua vontade é boa. A vontade de Deus só pode ser boa, irmãos. Não pode ser outra maneira. Não peça a Deus, não busque palavra, nem ore por coisas que não são retas, decentes e justas, porque o Senhor não atenderá. E ele foi falando, irmãos, uma parte importante aqui, que ele dizia: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que maquina o mal, ele até consegue derrubar alguns. Ele até consegue, Brunão. Derruba um aqui, derruba um hoje ali, outro amanhã, mas dia menos dia, ele cai na cova que ele fez. A minha esposa estava assistindo, ela gosta muito disso, acho que o Bruno já assistiu, que ele é meio maratoneiro aí de série. Agora, com tanto de culto, não pode ser mais, coitado. O Enzo, diz que o Enzo não deixa mais. E aí em casa tem Helena também. Nós estamos acertando esse casamento, vai dar certo. Aquele tal de Pablo Escobar, eu nunca assisti, mas dizem que é uma série muito bacana. Narcos, né? Há quem conte, até o Wagner Moura fez um pouco, há quem conte que ele comprava $2.000, eu não sei se era por mês ou por quinzena ou por semana, de elastiquinho para amarrar dinheiro, irmãos. Para amarrar. Será que era pouco dinheiro? Ficaram presos num lugar não sei onde, não tinha com que acender o fogo, ele jogava dinheiro no fogo para esquentar a filha dele. Os ratos comiam dinheiro. Teve um avião dele que caiu por causa do peso do dinheiro papel, não era ouro, era dinheiro de papel. Você sabe por onde ele anda, Bruno? Lá ou lá, né? Morreu, irmão, não adianta, por mais dinheiro que tenha, vai chegar aqui já a parte que fala do dinheiro. Então esse exemplo é muito claro para nós. Você está preocupado em ter, em possuir? Hoje o Senhor está mandando a palavra para te aconselhar a ser. Seja fiel, seja amoroso, seja um homem, uma mulher de um coração destro. Tenha, sim, Deus no teu coração. Tenha, sim, fé no teu coração. Tudo é possível ao que crer. Nunca tome para ti um exemplo mau. Aquele lá faz, acontece, peca e tem tudo, eu não tenho nada. Nunca diga essa palavra na tua boca. Nunca venha esse pensamento no teu coração. Porque o Senhor julga todas as coisas numa balança justa e bem aferida. E o final das coisas vai confessar a justiça de cada um. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. Na mesma hora que se vê, estão todos juntos naquela hora. E agora, vou tirar o joio, não tiro o joio porque eu tenho que preservar o trigo. Mas na hora da colheita, bode para um lado, ovelha para o outro. Quando nós falamos assim, irmãos, glória a Deus, com esse pensamento imediatista, com esse pensamento terreno, raso, pequeno, pobre, nós deixamos claro para Deus, não estou nem aí com a vida eterna.
Eu quero é saber do agora. Eu quero é saber do já. Pois é, irmão. Pablo Escobar morreu. E outros milionários, sejam honestos ou desonestos, não interessa. A terra come rico, pobre, homem, mulher, menino, negro, branco. Na mesma cova está minha avó de 84 anos e meu filho de 1 semana. Não faz diferença. Pensa bem, irmãos. Porque a proposta da palavra para nós é uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de contentamento de Deus, e não de ilusões, de fantasias, de coisas que nós criamos na nossa cabeça. O mundo paralelo à realidade aqui dessa terra e à realidade do céu para nós. Nós temos que aprender, irmão, a ir separando as coisas, fazendo as coisas que são nossas e crendo nas coisas que Deus tem que fazer, vai fazer por nós, que tudo que Ele faz é por misericórdia, Ele não tem que fazer nada. Mas nós vamos crendo e tendo uma mente sã. Irmão, os crentes parecem louco. Começar de mim, irmão. Parece louco, parece doido. Uma vergonha para nós. E a sociedade olha e fala, a sabedoria do homem é loucura para Deus, e está aqui falando em língua, e rodopiando na rua. Não, irmão, é loucura para qualquer um isso aí que você está fazendo. Para sábio, para indouto, para homem, para mulher, para crente, para macumbeiro. Coração destro, de novo. Coração destro. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. O machado, quando ele enferruja, ele vai perdendo corte. E se ele não estiver bem afiado, para você partir a lenha, você vai ter que pôr mais força. Ele está cego, ela quebra, ela não corta, ela despedaça, ela não sai as lascas certas. Então, o Senhor quer dar para nós sabedoria para fugirmos do grande esforço. Deus tem estratégia, irmão. Às vezes, Deus quer dar para nós um caminho mais curto para a bênção. Deus quer dar para nós um caminho mais curto para nós, não é? Um caminho mais curto para a cura. Eu tenho fé, eu estou com esse câncer aqui, mas eu vou ser curado, em nome de Jesus. Mas às vezes a fé não alcança, o coração está com medo. Vai para o AC Camargo. Vai para o Hospital das Clínicas. Lá tem anjo que Deus vai usar também. Não pode, irmão. Os irmãos terem uma ideia da igreja que nós viemos, Brunão, no passado, se a pessoa tivesse doente e recebesse uma unção, eu quero receber uma unção, estou muito doente, não podia tomar mais remédio. Receber uma unção, tem que crer na unção. A minha sogra, tomara que ela não tenha ouvido, esteja assistindo o culto. Ela teve doente, vovó, vamos fazer a sua unção. Eu não fazer unção, eu vou morrer. Tudo aqui, ó. Mais força. Para cortar a lenha tem que fazer mais força. E está tudo aí. E aí o que a palavra fala? O meu povo sofre por falta de entendimento. Falta de sabedoria. E assim, irmão, tantos outros exemplos que Deus nos deu. Mas aqui vem uma palavra para nós, anciãos, cooperadores, pastores, e os irmãos ouçam bem isso. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Quando sobe aqui nesse altar um moleque, ou uma moleca, né, que as nossas irmãs também estão pregando agora, sem responsabilidade, só atrás disso aqui, ou atrás da fama, de estar bonito. Pensa, irmão Rodrigo, se fosse querer ficar bonito. Eu não ia atender um culto. Não tem jeito. Não foi me dado esse dom. Eu quero, eu posso, eu mando aqui nesse barraco, agora é comigo, é criança, irmão. Irmão, você é criança, para não chamar você de moleque. Você é criança ainda. Você levanta e come de manhã, como um príncipe que sai à guerra, se empanturra. Imagina comer uma feijoada às 6 horas da manhã e sair para a guerra. Vai aguentar? E aquele dizia, não. Bem-aventurada a terra, cujo rei é filho dos nobres. Ele olha as coisas sempre com um olhar macro, um olhar de alguém que tem misericórdia, um olhar de empatia. Quantos homens sobem no altar e desgraçam a vida da igreja, desgraçam as famílias, envergonham o evangelho. Podia estar aqui, é facinho, irmão.
Facinho virar criança aqui. Vou dar um exemplo, irmão. Você está assistindo esse culto agora, você está passando uma grande prova, você está passando uma luta, uma guerra, mas Deus manda te dizer pipipi, popopó e tá, e todo mundo crê, e vai que Deus é contigo, não tem um centavo no bolso, mas vai comprar carro fiado. Vai que Deus é contigo, entra no casamento sem conhecer a mulher, sem conhecer o marido, daqui a pouco está tudo desgraçado, um arruma de filho, porque fica igual bicho. Faz amor não por amor, faz para procriar e vai virando uma derrota. E a culpa é de quem? De todos nós, mas da criança que subiu aqui e se deixou levar pelas suas criancices. Sejamos todos nós nobres, sejamos todos nós príncipes dedicados nas coisas de Deus, para comer só o necessário. Honra para o irmão Rodrigo, só de um servo de Deus como qualquer outro. É só o necessário. Todos nós precisamos ter o ego massageado, irmão. Todos nós. Todo mundo gosta de ser elogiado. Se eu mandar te perguntar, irmão Rodrigo, você gosta que eles falam mais bem do culto ou mais mal? Eu gosto de falar mais bem. Mas vocês falam mais mal, não dá uma raiva. Mas é assim. Todos nós gostamos de ter o ego massageado. Só o necessário. Só o imprescindível. É necessário? É necessário. Todos nós temos uma vaidadezinha. Antes de vir, eu já olhei minha gravata. Pode não ser bonito, mas eu quero achar que tá bom, pelo menos. Pelo menos eu quero me conformar. Pelo menos eu. Se perguntar para o irmão Bruno, sempre ele só me põe para baixo. Sabe, irmãos? É sério isso que nós estamos falando. Esse equilíbrio que tem que haver em nós. Não, irmão, eu não estou nem aí com vaidade. Mentira, irmão. Desculpa, irmãozão. Mentira, filho. Faz isso não, que é feio. A gente sabe que você gosta de um confetinho. E ó, eu também. Todos nós. Somos seres humanos, irmão. E a palavra nunca reprovou isso aí. Dai honra a quem tem honra. O Senhor nunca achou ruim, não. Tem honra, seja honrado. Glória a Deus. Faça por merecer essa honra, está tudo certo. Aquela falsa humildade. Eu lembro que na época que eu fui ordenado ancião, vários irmãos foram ordenados na mesma época. E eu acompanhei algumas ordenações, irmão, eu nunca esperava na minha vida ser ancião, e eu olhando para a cara dele, falei, rapaz, toda reunião que passava, você ficava com o coração na mão, para ver se saía seu nome na lista. Conversa fiada, irmão. Imagina um cooperador, 40 anos de cooperador, sai o nome dele para ancião. Ô, irmandade, eu não esperava. Tenha dó, irmão. Esperar. No dia da minha ordenação, eu falei, eu esperava. Veio meio rápido, que eu fui ordenado com 28 anos. Mas que eu esperava, eu estou contente, não largo não. Glória a Deus. E assim nós vamos viver nos nossos dias, sem máscaras, irmãos. Uma carta lida diante de Deus. Aplica-te no bem. Aplica o teu coração à tua mão destra. Afie o teu machado, glória a Deus nas alturas, para que o corte seja mais certo, para que o corte seja mais produtivo. Aplica a tua vida, o teu coração, a tua mente nas coisas de Deus. Seja um rei nobre, seja um príncipe dedicado. E não deixe que nenhuma mosca do pecado, da mentira, da lascívia, da sedução, da ganância, da soberba, venha contaminar esse óleo perfumado que é a tua alma. Esse incenso que é a tua alma para Deus. Se o pecado cair, ele contamina todo aquele incenso, todo aquele óleo aromático. E o perfumista lá de cima tem que fazer tudo de novo. Assim como quando o vaso do oleiro caiu no chão e quebrou, ele teve que fazer outro. Vamos, irmãos, contar sempre com a misericórdia de Deus, mas andar de braço dado com a prudência, andar de braço dado com as beneficências de Deus, pedindo, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem esse negócio para fazer. Senhor, tem essa viagem, tem essa outra coisa. Senhor, me ilumina, para que eu não venha envergonhar a tua palavra, para que eu não venha envergonhar o teu nome. E eu também não venha cair numa cova que eu mesmo fiz. Se você persegue o ministério, se você persegue a igreja de Deus, irmão, você está cavando uma cova que você mesmo vai cair. Se você persegue o teu conservo que atende a obra, você está cavando uma cova que você mesmo vai cair. Quero deixar um conselho aqui para os anciãos da CCA, através dessa palavra. Irmão, se você tem 2 anciãos na tua igreja, que como temos nós aqui, o irmão N e eu, e o irmão Kleber, somos em 3, não apresente cooperador, irmão. Não apresente cooperador na tua igreja. Você vai fazer o irmão sofrer. Uma igreja com 3 anciãos, quando que o cooperador vai atender culto? Tem um irmão cheio de Deus, procura um lugar, abre uma salinha de oração, põe ele para atender lá, ele vai ser cooperador, logo vai ser ancião também. No judia dos irmãos, se é uma igreja que não tem ancião, põe o irmão cooperador. E quando for ter que apresentar um ancião, faz de tudo para apresentar ele, que está lá lutando pela obra.
Glória a Deus. Ouçam bem isso, irmão, porque às vezes a gente pensa que está fazendo um bem e nós estamos sendo reis não nobres. Nós não estamos sendo justos com o nosso próximo. Bendito seja Deus. Servo Deus chega aqui, está cheio de ancião, ele fica até constrangido. Não somos melhor que ninguém, mas cada um tem uma posição, cada um ocupa uma hierarquia. Eu vejo, chego a congregar nas igrejas, que tem os cooperadores, os irmãos ficam encabulados, eu sempre faço de tudo para que se sintam à vontade. Nunca me coloquei na frente de ninguém. Chego na igreja do cooperador, eu fico esperando ele me oferecer o culto para atender. E ainda pergunto, irmão não vai tratar nada hoje com a irmandade? Não vai atrapalhar? Não, irmão, tem uma alegria. Aí atendo o culto com maior alegria. Tenho respeito pelos meus irmãos. Eu também fui cooperador. E mesmo que não tivesse sido, somos irmãos em Cristo. Está vendo, irmão? Coração, a mão direita. Esse pecado eu não devo para Deus, irmão. De ter humilhado meus conservos. Graças a Deus por isso. Mas fale em outras coisas. Eu sou impaciente. Os irmãos que participam da reunião do ministério aqui sabem. De vez em quando sai faísca. Eu estou pedindo a Deus, ministra o meu coração, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. E vamos, irmãos, caminhando de valor em valor, de vitória em vitória, pedindo a Deus essa luz, que só pode vir pela palavra. Afia bem o teu machado. Põe o teu coração na mão direita e seja um nobre na presença de Deus. O Senhor te diz, os teus passos serão confirmados. E no teu caminho, ninguém vai dizer que você é tolo. Todos irão. Vem aí ou vai aí um servo, uma serva de Deus. Guarda essa palavra, esconde ela dentro do teu coração e pede a Deus para te dar força de todo momento se reavaliar, se reinventar se preciso for, olhar para você e pedir: Deus, ministra ao meu coração a tua boa obra, pois eu quero trabalhar para ti de coração sincero. E o Senhor te diz essa noite: seja concedido o desejo do teu coração. Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós voltamos agora aos teus pés em oração, para te agradecer por esse culto, por tudo que tu nos tem feito. Senhor, tem ministrado em nós a tua boa palavra. Cremos que ela foi digna de toda aceitação pela nossa irmandade, que com amor, com carinho, tem ouvido o teu falar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, ajuda-nos a crer na tua santa palavra. Ajuda-nos a ter um coração à nossa destra, Senhor, para que façamos tudo o que é bom, como o próprio Eclesiastes, o pregador, escreveu, fazer o que é bom no tempo oportuno. Dá-nos graça de compreender o tempo, de compreender a Tua vontade em nós, e nunca sairmos, Senhor, das Tuas diretrizes, pois sem Ti nós nada somos. Nos dá mais um hino e despede o Teu povo na paz de Deus, dando a todos nós uma noite de paz e sossego. Amanhã, às 20 horas, estaremos congregados aqui presencialmente e também no culto online junto da nossa irmandade. Agradecemos a Deus por tudo, no nome de Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos?